Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje, mais uma vez, eu trago para vocês um novo convidado aqui no canal. O nome dele é Wallace Moreira. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia, de Economia, e também um grande especialista num tema que gera uma polêmica danada nas redes sociais, a Coreia do Sul. Todo mundo sabe que a Coreia do Sul é um país hoje altamente desenvolvido, deu um salto de qualidade, um salto econômico de crescimento muito grande em poucas décadas, é um caso de sucesso, e por causa disso o debate em países periféricos, onde o desenvolvimento ainda é almejado, ainda é um sonho a conquistar, o caso coreano é muito usado nesses países, como é o caso do Brasil, tanto por quem defende que o caso coreano exemplifica o desenvolvimento a partir de políticas industriais, de políticas públicas de desenvolvimento com a ação do governo e as grandes empresas, como por quem defende que o caso coreano é apenas uma aplicação de boas políticas de educação, de controle de gastos, etc., etc. Para dirimir e acabar com essas polêmicas, vamos entrevistar hoje o Wallace Moreira, que não só esteve na Coreia 4 vezes, como fez até sua tese de doutorado sobre a Coreia do Sul e o caso coreano. Wallace, bem-vindo, muito obrigado por participar aqui da Revolução Industrial Brasileira. Já quero colocar para você a primeira pergunta. Você que estuda a Coreia há tantos anos, conta para a gente, é um caso de sucesso econômico oriundo apenas de políticas corretas de aplicação de educação, aplicação de correção institucional, ou teve política industrial, teve ação do Estado, essas grandes corporações? O que explica o desenvolvimento sul-coreano? Wallace, obrigado. Opa, boa noite, Fausto. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado, muito honrado mesmo pelo convite, ainda mais vindo de você, que é um especialista em indústria, um cara que conhece, tem um conhecimento muito amplo sobre a indústria. Eu acompanho no Twitter e vejo o seu domínio, né, na área. Bom, falando sobre a Coreia, né, a temática Coreia, né, traz muitos debates e uma literatura muito ampla sobre a temática, né, do porquê que a Coreia se transformou num case de sucesso. Mas um dos elementos, como você mesmo colocou, que ganhou muita relevância, né, que ganhou amplitude no debate, é a questão da educação, né? A política industrial também ganhou, mas aí tem amplo debate sobre isso. Mas a questão da educação, na minha concepção, eu acho que ela ganha muita relevância por causa de um estudo específico do Banco Mundial, um estudo que surgiu em 1993, o The East Asia Miracle, né, em que ele vai fazer uma análise sobre o porquê a Coreia do Sul, né, logrou um desenvolvimento muito rápido com uma ampla transformação estrutural, né. E aí, só para pontuar, esse estudo de 1993, ele surge depois de um estudo de 1987, né? O primeiro Banco Mundial fez um estudo em 1987, foi muito contestado por distorcer demais a realidade do desenvolvimento da Coreia. E em 1993, ele relança um novo estudo, The East Asia Miracle, né, em que ele vai fazer uma reinterpretação. E aí, por que eu estou citando esse estudo? Porque esse estudo, um dos elementos básicos que eles vão apontar para o sucesso da Coreia do Sul é justamente a formação, a transformação, a construção do capital humano, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse conceito, capital humano, né? Mas a ideia do capital humano, basicamente, como um investimento em educação. A partir disso, né, a partir desse estudo, muitas pessoas, quando começam a tratar da Coreia, e aí a primeira coisa que as pessoas falam, eu já participei de várias mesas, vários debates sobre a Coreia, e aí é comum as pessoas afirmarem, olha, a Coreia teve esse sucesso por causa da educação. E o meu objetivo, quando eu comecei a estudar a Coreia do Sul, entender, né, o processo de transformação, de desenvolvimento da Coreia, que é um processo extraordinário, porque o espaço temporal em que eles conseguem fazer, né, o upgrade é muito rápido, é um espaço temporal curto e muito rápido. A educação, ela é interessante, é importante, mas a educação, e aí as pessoas têm que ter muita clareza que a educação por si só, ela não é capaz de transformar um país, ela não é capaz de promover o upgrade, o catch-up, né, como muitos debatem. E aí, focar só na educação, eu acho um equívoco muito grande. Quando a gente pega a experiência da Coreia do Sul, a educação é um elemento dentro de um projeto nacional de desenvolvimento.
né? E esse projeto nacional de desenvolvimento, em que a gente verifica a educação como elemento essencial no processo de desenvolvimento da Coreia do Sul, ele está consubstanciado nos 5 planos quinquenais. Então, se você pegar os 5 planos quinquenais de 1961, 62 até o final dos anos 80, a gente vai verificar que a educação ela está associada a um amplo projeto de desenvolvimento nacional com elevado crescimento econômico e profunda transformação estrutural. Se não houvesse esses elementos, a educação por si só não seria, né, o pilar ou uma variável essencial do desenvolvimento. Então, por exemplo, se a gente pegar a experiência da Coreia, do período que ela foi colônia do Japão, ali no início dos anos 40, finalzinho ali, quando está transitando para se livrar da colonização japonesa, 75%, 80% da população sul-coreana, Fausto, era analfabeta. Entende? E quando você chega nos anos 80, a Coreia zero analfabetismo. Mas veja, todo esse processo de expansão da educação, ela não estava isolada. O processo de expansão da educação, e aí a gente pode discutir isso verificando os planos quinquenais, ele está associado veja, a Coreia é um país que, falando do ponto de vista territorial, não tinha as vantagens comparativas herdadas, né, como a gente usa muito na linguagem. As terras, várias montanhas, a Coreia tinha que desenvolver suas capacidades. E um dos elementos que a Coreia verificou para promover esse desenvolvimento foi desenvolver vantagens competitivas. E para desenvolver as vantagens competitivas em setores mais intensivos em tecnologia, né, que era o objetivo através de uma política de industrialização, você precisava desenvolver as aptidões tecnológicas, que compreendem um elemento importante, que é a base de conhecimento existente. Então, veja, a educação, ela surge como elemento central dentro de um projeto de industrialização do país, de ter o upgrade, né, na estrutura industrial, na estrutura produtiva. Então, a educação por si só não resolve. E aí, veja, só para citar, para exemplificar o que eu estou falando, quando a Coreia começa a avançar, né, e elimina com a questão do analfabetismo, a Coreia tem uma qualidade, e aí vários autores identificam isso, que eles conseguem avançar em todas as estruturas da educação da mesma forma, de forma equitativa. Ensino profissionalizante, ensino médio, ensino básico e as universidades. Mas quando chega nos anos 70, que a Coreia está implementando ali o 3º plano quinquenal, a Coreia começa a ter um problema, porque o crescimento ele não estava associado, não estava conseguindo incorporar toda a mão de obra criada. Então, o que vai acontecer a partir de 1970? O governo vai começar a criar várias leis, né, para tentar vincular mais ainda, fortalecer mais ainda o Sistema Nacional de Inovação, no sentido de que as indústrias absorvessem mais a mão de obra que estava sendo criada na Coreia. Mão de obra, e veja, a Coreia hoje tem um dos maiores números de engenheiros por habitantes do mundo, porque a educação ela foi, né, direcionada de acordo com as necessidades da estrutura produtiva do país. Então, qual que eram os objetivos do 1º, do 2º, do 3º, do 4º plano quinquenal? Portanto, o que a gente vai fazer com a educação? A gente tem que direcionar a educação dentro ou associado à lógica de desenvolvimento industrial. E foi isso que a Coreia fez, né? A Coreia do Sul, portanto, tem uma expansão, uma transformação estrutural, e a educação faz parte desse processo. A educação não é apenas o motivo desse avanço, desse sucesso da Coreia do Sul. Fica bastante claro, nítido, na sua resposta à minha pergunta, porque você associa o desenvolvimento da estrutura produtiva em processo de alteração, de saída daquela estrutura produtiva primária para uma estrutura produtiva sofisticada, você associa a este processo a qualificação do cidadão coreano para participar, né, como agente, como mobilizador, mas também como beneficiário, né, dessa transformação estrutural. Então, assim, isso me leva para o seguinte ponto. Wallace, todo mundo sabe que hoje a Coreia é um país de grandes marcas, grandes corporações, grandes empresas, e que tem um dos melhores níveis de desenvolvimento tecnológico do mundo. E como a gente debate sempre aqui no canal, isso se associa muito proximamente com os níveis de renda per capita, desenvolvimento socioeconômico, etc, etc. Dentro da Coreia existe uma expressão chamada chaebol, não sei se eu estou falando corretamente a pronúncia, né? Chaebol é uma forma coreana, né, de falar das corporações, ou seja, da Samsung, da LG, da Hyundai, né, etc. O desenvolvimento coreano, ele foi, de certa maneira, a consolidação desses chaebols na estrutura produtiva, né, até onde eu consigo enxergar o que eu conheço da história.
Pergunto a você, dado então que houve essa transformação estrutural no caso coreano e que isso foi determinante para a obtenção desses níveis de desenvolvimento, qual foi exatamente a condução da formação da participação mesmo desses chaebols dentro desse processo? Assim, houve participação de Estado, houve política, ou foi uma participação espontaneísta em que eles foram deixados dentro de um desenvolvimento livre, de mercado? Como foi exatamente esse processo, Wallace? Bom, veja bem, Fausto, eu acho que dois atores, quando a gente analisa o processo de desenvolvimento da Coreia, até hoje, são dois atores essenciais, protagonistas do desenvolvimento econômico coreano: governo, Estado e os chaebols. Esses dois atores caminharam juntos no processo de desenvolvimento da Coreia. A partir do momento que houve a reforma agrária na Coreia, nos anos 60, em que se quebra com o poder. Veja, a reforma agrária, ela tem, né, na literatura, muitos autores parte para esse ponto, ela tem a finalidade de quebrar com o poder da oligarquia rural e, ao mesmo tempo, criar uma burguesia. Isso aconteceu na Coreia do Sul também. E quando o presidente Park, em 1961, assume o poder através de um golpe militar, ele vai selecionar famílias sul-coreanas, né, e propor o projeto de desenvolvimento que estavam lá configurados nos planos quinquenais. Essas empresas ganharam, como contrapartida de se associar ao Estado, um amplo processo de política de subsídios, de incentivos e de proteção de mercado, né? Então a gente vai identificar os chaebols em toda... A história de desenvolvimento da Coreia se confunde com os chaebols. Isso é bem interessante, isso é importante ser levado em consideração, né? Então, veja, os chaebols hoje, se você pegar os chaebols, eles ocupam quase 40% da produção, se a gente pegar a top 10, tem, né, as 10 principais empresas com a liderança da Samsung, né, que é uma marca, que é uma empresa conhecida mundialmente. E uma das características fundamentais de todos os chaebols é a estrutura multidivisional dessas empresas. Essas empresas, elas operam diversificando suas atividades. Então, a gente vai identificar na Hyundai, na Samsung, na KS, na POSC, em várias empresas, uma atuação diversificada em setores relacionados e setores não relacionados, né? E, veja, uma das características dos chaebols é ter essa forma multidivisional, que a gente chama a organização produtiva delas multidivisional, diversificada entre setores relacionados e não relacionados, mas com uma hierarquia muito bem montada e centralizada as decisões nas grandes matrizes. Então, os chaebols, eles foram os pilares do sucesso coreano aliado ao Estado. E vejam, os chaebols, eles têm como perspectiva o desenvolvimento da Zaibatsu no Japão. Isso é bem interessante, porque o Zaibatsu, o Japão, em alguns momentos, né, serviu como modelo para o desenvolvimento sul-coreano, embora dentro da Coreia exista como é que eu poderia dizer, uma resistência muito grande aos japoneses pela história de colonização e de sofrimento que eles passaram quando foram colônias do Japão, né? Mas os chaebols, eles teve como inspiração os Zaibatsus japoneses, com uma diferença que muitos autores vão apontar. Os chaebols, como eles eram atividades diversificadas, eles não operavam apenas num sistema financeiro diferente dos Zaibatsus. Para muitos autores, e eu concordo com isso, o presidente Park não permite a diversificação dos chaebols no setor financeiro para que o Estado pudesse ser o agente de financiador desses chaebols, para que pudesse ali ter um certo domínio sobre essas empresas e elas não tivessem autonomia, comprometendo o poder do Estado. Então, como Peter Evans fala, né, existia uma autonomia relativa do Estado em relação aos chaebols em toda a trajetória de desenvolvimento sul-coreano. Essas empresas funcionavam, portanto, naquilo que o Robert Wade fala entre metas e punição. E isso é interessante porque, veja, no estudo do Banco Mundial, se fala muito que um dos grandes sucessos da Coreia é o estabelecimento de política de metas. O que é que o Robert Wade e o Daniel Roderick, assim como a Alice Ames, vão dizer? Olha, de fato, as políticas de metas foram relevantes, que era o quê? O Estado estabelecia metas, ele dava todo o suporte e subsídio para essas grandes empresas, conhecidas como chaebols, né, no setor da eletroeletrônica, semicondutores, construção civil, de navegação. Mas, à medida que o Estado proporcionava subsídios, incentivo, proteção de mercado, o Estado também estabelecia metas de inovação, metas de produção, metas de exportação, metas de geração de emprego. Qual que é a diferença que todos os autores colocam quando analisam a Coreia? Que existia punição.
Então, não bastava apenas você estabelecer metas, né? Era necessário você também punir as empresas, né, que não cumpriam essas metas. Então, no histórico do desenvolvimento da Coreia, é muito comum a gente identificar a punição do presidente Park em relação às empresas que não cumpriam metas, que não assumiam o compromisso com o desenvolvimento nacional. Se tem um elemento que eu acho, né, e aí o Kim Lin trata muito bem disso, e extremamente importante no processo de trajetória de desenvolvimento sul-coreano, são os chaebol. Por que isso? Para entender essa trajetória. Porque os chaebol foram os responsáveis pelo upgrade tecnológico, pelo catch-up na Coreia do Sul. Foram os responsáveis na medida em que eles criaram essa base de conhecimento, eles desenvolveram essa base de conhecimento com investimento muito forte em centros de pesquisa, porque na Coreia, quando a gente trata da questão da educação, do Sistema Nacional de Inovação, a vinculação entre as universidades e os chaebol é muito grande, principalmente a partir dos anos 80 e 90, quando o governo cria leis em que aproximasse as universidades dos chaebol, para que toda a pesquisa fosse direcionada para esse objetivo nacional, para o fortalecimento dessas empresas, principalmente no processo de inovação constante, de ciência e tecnologia. Né? Então, os chaebol, eles são essenciais. E o que o Lin chama a atenção? Que no caso da Coreia, eles não foram, né, não sofreram o boicote, por exemplo, de multinacionais que não desenvolvem a ciência e tecnologia em países periféricos de industrialização tardia. No caso da Coreia, os chaebol, com suporte do Estado, conseguiu superar essa barreira e partir para a inovação, transitar, né, de um processo de engenharia reversa, de imitação, principalmente entre os anos 80 e os anos 90, para um processo amplo e profundo de inovação. Portanto, os chaebol, né, embora muita gente aí, só para... porque qual é uma das bases, Fausto, da crítica que se faz aos chaebol? Que é uma empresa, que são empresas, na verdade, que adotam um modelo de gestão ultrapassado. Por que ultrapassado? Porque a partir dos anos 80, né, como muitos falam da globalização produtiva e financeira, o Lazonick tem vários textos sobre isso, né, em que se modernizou, chamada modernização da gestão, a separação entre propriedade e gestão, né, onde várias empresas fizeram, que era basicamente você contratar CEOs para administrar as empresas familiares, para deixar de ser familiar. A Coreia não compartilhou desse processo. O chaebol não entrou dentro desse processo. Tanto é que há umas 3 semanas atrás, o presidente da Samsung, né, fez um discurso afirmando que ele não indicaria seus filhos para assumir a gestão da Samsung. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque é tradicional. E um dos elementos básicos dos chaebol não fazerem isso na lógica da modernização da gestão é porque CEOs, em geral, eles têm uma perspectiva de curto prazo para maximizar os seus bônus. A gestão da empresa, portanto, fica comprometida quando a gente analisa os objetivos de longo prazo, né, que faz parte das características do chaebol, observar o longo prazo, investimento em ciência, investimento em inovação. E, portanto, se isso for quebrado, né, isso quebra com toda a tradição. Por que eu estou contextualizando isso? Porque em 1997, com a crise, né, que houve na Ásia, e a Coreia, em 1998, tem uma taxa de crescimento negativo de 6,1% por causa da crise, muitos vão afirmar que a culpa, principalmente, é dos chaebol, porque operavam com alto nível de alavancagem. O que é um erro, porque se a gente observa o nível de alavancagem dos chaebol e comparar com empresas ocidentais, está quase no mesmo nível. O problema da Coreia em 1997 com a crise não foram os chaebol, foi justamente a ideia da Coreia de entrar na OCDE e aceitar uma agenda que não fazia parte da sua tradição de desenvolvimento, de financiarização, de abertura, colocando ali, expondo, né, o seu país a um processo de especulação. E é isso que é a origem da crise da Ásia nos anos 90, e não a atuação dos chaebol dentro do processo de alta alavancagem com investimento. Altamente elucidativa a sua resposta, foi bastante além daquilo que eu mesmo pensava que nós chegaríamos aqui. Essa informação específica sobre a crise da Coreia e da Ásia, na verdade, a chamada crise dos tigres asiáticos, né? Assim isso ficou conhecida na história, né? Entre 1997 e 98, que eram anos aí, eu não sei a sua idade, eram anos em que eu estava entrando na faculdade, né? Estava ali no 2º, 3º ano de faculdade. Falava-se muito disso e havia uma incompreensão tremenda. E eu me lembro muito bem que já havia, então, uma tentativa de manipular o debate público no Brasil, né, no sentido de dizer, não, isso já sinaliza a necessidade da responsabilidade fiscal a qualquer custo, né? Não por acaso o governo Fernando Henrique, que era, né, o
daquele momento, utiliza isso como pretexto para fazer passar a sua agenda, o tripé macroeconômico, etc. Mas, enfim, feita essa digressão aí, que eu achei muito interessante você trazer esse dado da crise dos tigres asiáticos de 1997, eu te pergunto o seguinte, Wallace, você que conhece aí em detalhes, né, a história da Coreia desses últimos 50, 60 anos já, que é esse grande catch-up econômico que eles produziram, tem que responder aqui uma pergunta que também é uma acusação que se faz muito à Coreia, né? É verdade, faz sentido para você essa ideia de que o desenvolvimento coreano teria sido feito, entre aspas, tá? Porque eu não sei se essa ideia faz sentido, estou te perguntando, a convite, dado que por se tornar um enclave geopolítico ali na Península Coreana, com o norte, né, alinhado a Moscou, com a China embaixo, né, e tem interesse geopolítico, portanto, haveria, em teoria, esse interesse geopolítico da parte dos Estados Unidos de estabelecer ali esse enclave pró-Ocidente, etc., que esse desenvolvimento, então, teria sido facilitado, né, pelas condições providas e pelo boicote não havido, né, da parte dos grandes poderes ocidentais. Então, existe essa teoria. Wallace, faz sentido essa teoria? Olha, Fausto, eu vou contextualizar porque é isso que eu faço um debate na minha tese de doutorado, né? Esse foi um dos grandes debates que eu fiz. Porque, assim, o que acontece? Eu vou contextualizar para chegar nesse ponto, tá? Como eu falei, um dos grandes estudos mais famosos, que vai gerar um amplo debate, é o do Banco Mundial, né? Tem um elemento do Banco Mundial que eu não citei no estudo, que eu acho, que eu aprendi muito na defesa da minha tese com o Mariano Laplane, né? Porque quando eu vou pegar o estudo do Banco Mundial, eu vou começando a elencar todas as fragilidades do estudo e dizer, olha, tá vendo que esse estudo, esse estudo, essa análise, ela é equivocada, não presta para nada? Aí o Laplane fala assim, olha, Wallace, eu concordo com todas as críticas que você faz à concepção ortodoxa, né, da interpretação sobre a trajetória de desenvolvimento da Coreia, mas você não pode chegar e dizer que eles não contribuíram para nada, porque tanto é que você usa o trabalho deles para o debate. E tem um elemento que eles trazem, Fausto, que é bem importante, porque também contribui para a gente refletir sobre a nossa trajetória de desenvolvimento, que é a lógica da industrialização substitutiva de importações e o export-led. Né? Geralmente, o estudo do Banco Mundial defende isso, né? Eles vão dizer assim, olha, porque essa é a comparação que vai fazer com a América Latina, e depois entra a ideia, o conceito de dizer que o desenvolvimento da Coreia foi a convite, né? Porque, veja, para o estudo do Banco Mundial, eles vão dizer assim, olha, o grande ponto de sucesso da Coreia foi o export-led, enquanto os países da América Latina permaneceu por muito tempo na industrialização substitutiva de importações. A concepção que está por trás do conceito do export-led, basicamente, é que historicamente, a Coreia sempre foi um país aberto, né, com pouca intervenção do Estado. E quando eles reconhecem a intervenção do Estado, na concepção do estudo do Banco Mundial e de outros ortodoxos liberais, é que a intervenção ela sempre foi dando subsídios e benefícios às exportações e às importações ao mesmo tempo, em que, no final, você neutralizava, portanto, a alteração dos preços relativos, ou seja, você não alterava os preços relativos, portanto, a intervenção do Estado era inócua. Tá? A Alice Amsley, quando pega o estudo do Banco Mundial e parte para esse debate, ela vai dizer assim, olha, não existe essa possibilidade. O Chang também vai dizer isso. Tanto é que ela tem uma frase que eu acho genial, e eu uso na minha tese, e uso também em artigos que eu já fiz sobre a Coreia, em que a interpretação ortodoxa liberal, ela se limita a ser uma nota de rodapé sobre o desenvolvimento da Coreia e dos países asiáticos, e, além de tudo, equivocada. E eu concordo, porque a Alice Amsley trata disso, e o Chang também trata disso. Em países de industrialização tardia, o Estado ele tem a função, de fato, de distorcer os preços relativos dadas suas estruturas produtivas. Caso contrário, não tem condição de se desenvolver com mercados abertos concorrendo com economias maduras. Isso é fato. Tá? Então, veja, aí é que entra o debate, que para muitos autores, né, vão dizer assim, olha, tá, houve isso, mas não foi só isso. A grande variável de sucesso da Coreia foi que a Coreia teve um desenvolvimento a convite, que está associado a um cenário internacional historicamente favorável, em que, por exemplo, nos anos 80, esse é um dos exemplos que se usam muito, enquanto a América Latina, né, está passando por a restrição da crise da dívida, né, e de inflação, considerada aqui no Brasil como década perdida, a Ásia, em particular a Coreia, foi beneficiada pelos financiamentos dos Estados Unidos e pelo do Japão. Aí vejam, qual que é a minha questão? De fato,
O contexto histórico, se a gente pegar dos anos 40 até os anos 80, com um cenário geopolítico, né, com a Coreia sendo um país extremamente estratégico para os Estados Unidos ali na Ásia, foi importante. Mas limitar ou apontar para o desenvolvimento sul-coreano, o sucesso sul-coreano ao cenário externo, eu defendo essa hipótese, um grande equívoco. Porque na medida que a gente parte para uma ideia de que o setor, a variável externa, né, eu chamo de exogenismo, né, ou desenvolvimento da Covid, eu desconsidero toda a coerência na trajetória de desenvolvimento da Coreia, com decisões internas, Fausto, que muitas vezes contrariavam os interesses internacionais. A POSCO, por exemplo, foi uma empresa que contrariou um relatório do Banco Mundial e um relatório do Fundo Monetário Internacional, dizendo para a Coreia não fazer. E a Coreia fez, criou a POSCO, enfrentou os Estados Unidos, enfrentou instituições internacionais e hoje tem uma das maiores empresas no mundo. Né? Um outro elemento também que é interessante, que é importante, é o terceiro plano quinquenal, que coincide muito com a ascensão do segundo PND no Brasil nos anos 70, os Estados Unidos foi contra, dizendo que a Coreia não deveria transitar da indústria leve para a indústria pesada. E a Coreia, o presidente Park, ele enfrentou os Estados Unidos, o boicote internacional, e conseguiu desenvolver a indústria pesada. Então, veja, de fato, se a gente pegar toda a contextualização histórica do desenvolvimento da Coreia, a Coreia teve um cenário internacional favorável. Mas vejam, a América Latina também teve até os anos 70 esse cenário internacional. Mas a Coreia, na minha concepção, quando a gente analisa os planos quinquenais, a coerência entre os planos quinquenais, a estratégia do desenvolvimento desses planos quinquenais, mostram que as decisões internas elas se sobrepõem ao cenário externo como determinante do desenvolvimento econômico. Eu acho que, nesse sentido, afirmar que o desenvolvimento é convite, né, é desconsiderar todo o projeto de desenvolvimento de caráter nacional. A Coreia fez uma reforma agrária com suporte internacional. Essa reforma agrária fortaleceu a burguesia interna, que era aliada ao Estado que juntos conseguiram ultrapassar todos os limites de uma periferia, de uma industrialização tardia, para alcançar um patamar de desenvolvimento que hoje é considerado um case de sucesso e admirado por muitas pessoas. Portanto, eu acho que considerar que o desenvolvimento da Coreia é resultado do setor externo, eu acho que é um equívoco. De fato, reconhecer esse cenário internacional favorável, tranquilo, e isso é fato, não se pode negar. O cenário geopolítico dos anos 50, 60, 70 foi favorável, mas foi favorável para a América Latina. Nos anos 80, de fato, a Coreia sofre menos, porque tem uma questão, uma variável que é importante. Enquanto os Estados Unidos estão se retirando da Coreia, da Ásia ali, preocupado com outras variáveis, o Japão está ascendendo nos anos 80 como uma potência econômica. E o Japão vai promover vários processos de transferência de aprendizado tecnológico às economias coreanas. Mas veja, a Coreia não conseguiria ter o êxito que teve se não tivesse construído as bases de conhecimento, se não tivesse construído toda a infraestrutura coordenada pelo Estado aliado com o Chaibos. Sem isso, nada aconteceria. Portanto, eu acho que é um equívoco, tá? Interessante, muito interessante, assim, em geral é um argumento um pouco fácil, né, de repetir, e por isso eu quis te provocar para saber exatamente qual era a tua opinião como especialista, entendeu, em relação a isso, porque eu sabia que você ia ter novos dados aí, visões um pouco mais aprofundadas e com mais, olhando mais as facetas, as múltiplas facetas que todo o problema do desenvolvimento sempre guarda, né, o desenvolvimento não é um tema trivial, não é um tema simples. Portanto, aí já fica um conselho para o pessoal que gosta de acompanhar essas discussões aqui no canal, desconfie sempre de quem fala do desenvolvimento como uma coisa, né, reta e direta. Nunca é, né? Cada caso sempre será um caso. Por exemplo, isso que você falou, Wallace, do nosso modelo substitutivo de importações contra o modelo coreano export-led, ou seja, orientado pelas exportações, é muito interessante porque hoje todas as discussões que a gente leva, né, dos grupos que a gente participa, né, nos debates que a gente faz aqui, em outros lugares também, sempre enfatiza a necessidade de orientar um pouco mais a economia brasileira para um modelo orientado à exportação, ou seja, export-led, né, a partir da formação daquilo que aqui se vulgarizou, infelizmente, chamar de campeão nacional, né, uma expressão que ficou um pouco infelicitada, né, pela experiência malograda, né, de anos atrás, mas que, no fundo, seriam chaebons brasileiros, né, quer dizer,
toda essa conformação institucional, política, econômica, produtiva, né, de galgar os degraus da tecnologia visando a exportação e não a substituição de importações, né, é que seria um bom caminho. Isso a gente ainda não experimentou no Brasil, né? E aí, quer dizer, nós até hoje sofremos, né, a acusação, né, preconceituosa de que nós estaríamos ainda querendo fazer a velha receita substitutiva de importações, não é isso? E eu acho assim, Fausto, aí foi bom você tocar, porque eu não foquei um pouco nisso, mas aí você considerando é importante. A Coreia do Sul teve industrialização substitutiva de importações, ponto. Os países asiáticos, Taiwan também teve. O Daniel Wader e o Robert Wade fizeram um estudo, tem um livro publicado por eles, Stefan Haggard, né, em que eles abordam, principalmente, eles partem de analisar a Ásia a partir do relatório do Banco Mundial. E o que é que eles vão mostrar? E o Chang, a Alice Ames, outros autores também já tinham apontado para isso. A Coreia, tratando especificamente da Coreia, o primeiro e o segundo plano quinquenais, eles eram focados em industrialização substitutiva de importações. O que acontece, veja, uma variável que as pessoas têm que levar em consideração é, a Coreia, hoje, tem 52 milhões de pessoas. Então, o mercado interno era o suficiente para absorver todo o desenvolvimento tecnológico de grandes empresas na Coreia do Sul? No caso brasileiro, nós temos um mercado hoje de 210, 220 milhões de pessoas. Então, nós temos um mercado interno muito grande, muito forte. E aí, tratar dessa temática, simplificando como a ideia dicotômica entre industrialização substitutiva de importações e export-led é um erro. Porque a Coreia, para alcançar o export-led, primeiro passou pela industrialização substitutiva de importações. E não se pode negar isso, porque o primeiro e o segundo plano quinquenais, eles previam isso, eles estavam e tinham como objetivo desenvolver isso, assim como em Taiwan, por exemplo. Né? Então é um erro essa dicotomia. E essa dicotomia, Fausto, surge justamente a partir do estudo do Banco Mundial, entende? Porque quando eles focam nesse elemento, eles ignoram a industrialização substitutiva de importações. Você quer ver algo muito comum, Fausto, que eu identifiquei quando eu estava estudando na Coreia? Todos os estudos ortodoxos, todos eles, todos, que eu identifiquei, e olha que eu li muita coisa, ainda leio muita coisa, eles ignoram o quarto plano quinquenal na Coreia e pulam para a análise do quinto. Eles saem do terceiro e vão para o quinto. Por quê? Porque do terceiro para o quinto, a Coreia começa a partir para um processo de abertura gradual, né, dos seus mercados. Mas eles ignoram o quarto porque o quarto é justamente o ponto em que a Coreia começa a fortalecer e ganhar um nível de inovação suficiente para poder começar a abrir e concorrer com o mercado internacional. A Coreia não abriu no seu quinto plano quinquenal e começou a abrir suas economias, seus mercados, de forma aleatória, de forma irresponsável. Foi algo muito bem estruturado. Então, eles passaram pela industrialização substitutiva de importações, transitam para um export-led na medida em que as suas estruturas produtivas estão se desenvolvendo, à medida em que eles vão se inserir no comércio internacional e exportando produtos altamente intensivos em tecnologia. Né? Então, essa dicotomia é um erro. Talvez a gente pode discutir, né, a ideia que eu já vi muitos autores debaterem isso, até os neodesenvolvimentistas, por exemplo, em afirmar, olha, será que o Brasil demorou demais na industrialização substitutiva de importações e não transitou para o export-led como fez os países da Ásia? Bom, é contrafactual porque não aconteceu e eu não sei se é o certo ou se é o errado. Né? Mas o que eu tenho clareza que é errado é essa dicotomia que foi posta, né, pelos estudos ortodoxos entre dois modelos, quando, na verdade, eles fazem parte de um único modelo de desenvolvimento. A questão é como se transita entre essas duas estratégias de desenvolvimento. Por outro lado, nós não podemos esquecer do que eu já afirmei aqui. O Brasil tem um mercado interno, um dos maiores mercados internos do mundo. Então, em que medida, né, eu posso adotar um export-led e ignorar o mercado interno brasileiro? Então, eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Eu estou dizendo que a gente, quando analisa o desenvolvimento, a gente tem que considerar as peculiaridades, o que é a teoria do subdesenvolvimento e o que os desenvolvimentistas fazem, diferente das teorias ortodoxas, é que a gente não universaliza a teoria, a gente leva em consideração as particularidades de cada país para se pensar modelo, por isso que modelo não se transporta de um país para o outro, porque existem peculiaridades, e essas peculiaridades, o que pode ter dado certo em um país, pode não dar certo para o outro, tá? Perfeitamente. Isso aí foi uma explicação que eu acho que o espectador aqui da Revolução Industrial Brasileira vai valorizar muito agora, porque exatamente esse tipo de disjuntiva na discussão, que em geral fica circunscrita aos âmbitos universitários, é nela que no debate público as pessoas acabam escorregando e acabam, sei lá, até duvidando mesmo das suas próprias convicções ou acreditando que de repente estão acreditando em conto da carochinha por não conseguir
sair de certas dicotomias que emparedam o debate, como essa que você colocou. Então, acho que isso aí vai ser muito valorizado pelo espectador aqui do canal. Mas, Wallace, já encaminhando aí a última pergunta da nossa entrevista, acho que estamos gravando de noite, só para o público saber, eu acho que o Wallace, que tem filho pequeno, deve querer ir daqui a pouco jantar também, para ter um pouco de descanso. Eu queria encaminhar, então, aqui a última pergunta da entrevista, uma pergunta já talvez um pouco mais sociológica, mas eu queria a sua interpretação sobre isso, porque você conhece o caso coreano muito de perto. A Coreia, antes da pandemia acontecer, né, estava o mundo aí normal, teve a cerimônia do Oscar, né, em fevereiro. E na cerimônia do Oscar, em fevereiro, o mundo inteiro parou para olhar para a Coreia do Sul, porque o filme Parasita venceu o Oscar, ganhou de lavada, ganhou o melhor filme estrangeiro, ganhou o melhor filme, foi uma lavada. Pois bem, aí eu fui assistir o filme. E vi, como muita gente aí, todo mundo já deve ter visto, vou dar o spoiler aí, dane-se quem não viu, desculpe, uma situação de desigualdade social e alguma pobreza ainda remanescente na Coreia, uma família, né, que é retratada ali, que vive em condições ainda bastante precárias. Claro que não se compara a uma favela brasileira, não é disso que eu estou falando. Mas eu queria te perguntar, o que ali está superestimado ou a Coreia contemporânea tropeçou no meio do caminho? Como você analisa aquilo que está mostrado dentro do filme Parasita? Bom, Fausto, assim, ó. Eu vou dar um spoiler sobre o filme, porque eu acho esse filme genial. Né? O filme é genial. Aquele final do filme é um filme, para mim, extraordinário, porque ele representa a sociedade capitalista, não é só o caso da Coreia. Então é importante que a gente tenha clareza disso. Quando o final, o cara tá sonhando que vai ficar rico, comprar a casa e trazer sua família para morar ali. Aí depois ele volta para a realidade, ele continua na mesma pobreza, porque a mobilidade social no capitalismo, ela é quase inexistente. A gente pode ter mobilidade de renda, e isso depende muito das condições sociais, históricas e materiais, por isso que o papel do Estado é fundamental para quebrar essa lógica do capitalismo. Né? E isso, quando ele acorda para a realidade, nem sempre as pessoas podem conseguir tudo que quer, tudo que pode, a não ser que tenha políticas públicas para isso. E esse é um debate na Coreia. É por isso que eu estou fazendo essa reflexão. Porque, veja, quando a Coreia decide entrar na OCDE, a Coreia começa a adotar um amplo processo de conjunto de reformas, que teve como resultado o aumento da desigualdade social na Coreia. E como a Coreia sempre foi tratada como case de sucesso, a pobreza sempre foi um ponto marginal do debate. Ninguém nunca levou em consideração. A primeira vez que eu fui a Seul, eu andei em Seul e eu nunca não vi uma pessoa na rua pedindo. Eu ficava impressionado com aquilo, porque quando a gente sai da nossa realidade, tá? Quando a gente vai para a Europa, a gente vê, né? Quando você vai para alguns países asiáticos, como China e como Índia, você vê isso. Então, a primeira vez que eu fui à Coreia, a Seul, eu olhava, procurava e ficava vislumbrado com aquilo. Né? Mas a pobreza existe, Fausto. Em qualquer parte do mundo, como existe na Coreia, mas ela não tem a gravidade como tem em outros lugares. Entretanto, veja, as reformas, porque para a gente chegar agora, o que está acontecendo na Coreia e deixar mais contemporâneo esse final. O que aconteceu? Pós anos 90, a Coreia tentando entrar na OCDE, fez várias reformas. A reforma da Previdência, reforma trabalhista, todas que a gente passou aqui também. E o resultado disso foi, a Coreia é um dos países com o maior número de autônomos no mundo, chega a quase 32%, o self-employment, né? E isso são trabalhadores sem direito, como o nosso, com queda de renda. Ou seja, o crescimento da desigualdade no período recente na Coreia foi resultado da decisão da Coreia de seguir as mesmas reformas que outros países como a gente fizeram. Uma reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que fragilizou a atuação do papel do Estado como política pública, que era tradição da Coreia. Veja, o presidente Moon, o presidente atual, ele tem se notabilizado por lutar contra essas reformas. Eu tive, no ano passado, em maio, na Coreia, para fazer uma pesquisa financiada pela Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, junto com o professor Vitor Filgueiras, da Faculdade de Economia, para avaliar os impactos da reforma trabalhista na Coreia. A jornada de trabalho, Fausto, na Coreia do Sul é de 52 horas. Se levar em consideração que as horas extras são comuns na Coreia, a jornada de trabalho pode chegar a 64 horas. A pressão pela concorrência e pelo sucesso na Coreia, misturado com a cultura confuciana, é algo extraordinário que leva as pessoas a viverem em função disso. O ano passado eu li uma reportagem que os coreanos estavam pagando para ficar presos nos presídios para se libertar do trabalho.
Isso tem como resultado duas problemáticas na Coreia, que é o alto número de suicídio e de alcoolismo entre os jovens. A taxa de desemprego entre os jovens na Coreia é de 20%, como em qualquer parte do mundo, nós temos problemas no desemprego entre os jovens. E, por outro lado, a proteção social para os idosos também se transformou em um problema por causa da reforma da Previdência. O que o presidente Moon está fazendo? É tentando rever a reforma trabalhista, tanto é que a Coreia foi o primeiro país no mundo a enfrentar a crise do Covid-19 com o New Deal, com um amplo processo de políticas anticíclicas, contracíclicas e estruturais, como o próprio presidente fez um discurso ontem na Coreia, dizendo que essas políticas que ele está implementando, de aumento de investimento em infraestrutura, em inovação, em geração de emprego, não se limita ao cenário do Covid. É uma política contínua, de transformação, de continuidade, de transformação na Coreia, para acabar com esse elemento, ou minimizar o elemento do crescimento da pobreza no período recente da Coreia. Por isso que o filme Parasita, na minha opinião, chamou muito a atenção, porque era algo que não era tocado na Coreia. E isso ficava escondido, por as pessoas sempre falarem do sucesso sul-coreano, da educação, e não levarem em consideração as problemáticas que foram criadas pós-anos 90 com as reformas. Né? Então eu acho que o filme ganhou muita relevância por tocar nesse ponto. Por outro lado, o presidente atual, veja, há 2 anos atrás, a grande imprensa sul-coreana ficava acusando o presidente de um governo pró-trabalhador, porque ele estava revendo a legislação trabalhista que estava prejudicando e criando a pobreza na Coreia. Hoje, essa imprensa tem que reconhecer, e está reconhecendo que o presidente Moon tem atuado de forma muito importante para tirar a Coreia da crise, tanto é que o nível de aprovação dele saiu de 41% e está em 70%. Pela sociedade coreana, por ele estar revendo todo esse processo do que foi feito nos anos 90. Por isso que eu acho que o filme Parasita ganha relevância, e é um filme extraordinário. O roteiro do filme, a história do filme, é um filme muito bonito, muito interessante, que traz vários elementos para se debater na Coreia, desde que a gente tenha um conhecimento mínimo, para não sair distribuindo um senso comum sobre a Coreia do Sul. Perfeitamente, assim, mas mais interessante do que o filme Parasita é o filme da história da Coreia, né? Porque você resume aí um drama e uma tragédia, né? E que no final, né, nos traz um fio de esperança. E a gente no Brasil de hoje precisa de fios de esperança, né? Luzes para onde olhar, né? E eu fico muito contente de concluir essa primeira entrevista sua aqui no canal com um elemento, e até quando for publicar isso, eu vou publicar dizendo assim, por favor, vejam até o final, porque você vai entender exatamente o que está agora acontecendo lá e o que pode acontecer aqui daqui a pouco, porque um novo ciclo sempre é possível, né? E acho que você tá comprovando isso de alguma maneira, né? O desenvolvimento coreano chegando a tropeçar feio como tropeçou, né? Provocando os danos que provocou, ainda tem conserto, né? Assim como nós também temos conserto, né? Só uma reflexão que eu faço aqui como pessoa, né, que tal como você, todos os nossos colegas, né, deseja muito ver situações melhores, né, para a sociedade brasileira. E que a cada possibilidade de se agarrar em lampejos de esperança, a gente realmente fica muito animado, né? Mas é isso aí, Wallace. Eu queria te agradecer demais. Foi uma aula sobre Coreia. Vou te convidar para voltar outras vezes para debater conforme os acontecimentos coreanos forem evoluindo, né? Já dou um spoiler aqui também, não de filme, mas da realidade. O Wallace está voltando para a Coreia daqui a mais uns meses, né? Vai passar um tempo lá. E aí, comentando isso, eu já te passo para você fazer suas considerações finais. Wallace, obrigado aí, hein? Eu quero agradecer, Fausto. Para mim é uma honra muito grande participar dessa entrevista. Eu já falei isso e repito, me sinto muito honrado, né, por estar sendo entrevistado por você. Eu acho que debater uma temática como essa é sempre importante, e eu acho que o que você falou é a questão. O que está acontecendo hoje na Coreia é um fio de esperança para a gente pensar em um projeto de desenvolvimento. Eu acho que tem uma palavra-chave que eu sempre ouço quando eu vou à Ásia, né? Eu fui à Ásia em alguns países, que é o conceito de planejamento. A gente não tem mais planejamento, François. Desde os anos, acho que eu sempre defendo essa hipótese, que o último grande projeto de desenvolvimento foi o segundo PND. Depois a gente entrou numa onda de plano de estabilidade e esquecemos e criminalizamos política industrial. Política industrial no Brasil parece que virou crime, tudo associado à corrupção. E veja, a questão da Coreia, por exemplo, a relação entre Chaebol e Estado é da natureza do desenvolvimento. Eu não gosto da palavra natureza, porque se naturaliza as relações, mas faz parte da origem. E a política industrial, ela é fundamental nesse processo. Não se pode criminalizar a política industrial. E quando a gente olha para a Coreia, e eu tô acompanhando muito de perto o que está acontecendo na Coreia, me dá um fio de esperança muito grande em a gente continuar pensando em projetos, né, de caráter nacional, desenvolvimentista para o Brasil.
Portanto, eu agradeço muito essa oportunidade e queria só finalizar dizendo que quem tiver interesse em conhecer mais a Coreia, em breve, lá para o mês de julho, eu e o professor Paulo Gala vamos, né, lançar o nosso curso sobre a Coreia, e aí eu queria convidar todos que tiverem interesse em fazer a matrícula, participar, assistir, vai ser um bom curso, que vai dar uma base boa aí para a gente debater Coreia, sair do senso comum, entender com mais profundidade o desenvolvimento estrutural e a história do desenvolvimento sul-coreano. Obrigado, Fausto. Nós é que agradecemos aqui. E olha, já deixo para você que está nos assistindo essa recomendação. Esses cursos do Paulo Gala são sensacionais e esse aí de Coreia vai ser papa fina. Portanto, fique atento quando ele lançar. E aí, com isso, eu termino essa nossa primeira entrevista. Wallace, obrigado mais uma vez. Você que nos assiste, se inscreve no canal, ativa seu sino aí, contribua com a Revolução Industrial Brasileira da maneira como você puder. Aí embaixo, né, no comentário fixado, né, aí embaixo do vídeo, tem o link para você contribuir. Nós temos ambições de levar esse debate para novos espaços, tanto na internet como no mundo real também, e precisamos da sua ajuda se você acredita nisso tudo que a gente deseja, almeja e quer trabalhar em favor no Brasil, então contribua com a Revolução Industrial Brasileira. Pessoal, até a próxima aí,